Nossa República está conversando esta semana sobre um tema extremamente relevante, que é a questão do uso de tela, do uso excessivo de tela. Doutora Luana, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui contribuindo com vocês, falando sobre esse tema que é tão polêmico hoje, sobre esse consumo que causa um prejuízo, principalmente na infância e na adolescência, né? A senhora já falou dessa coisa do consumo, eu já queria começar perguntando o seguinte: esse uso excessivo de tela, o que ela provoca na prática no cérebro infantil, na criança principalmente? A gente já percebe que o adulto tem uma atenção diferenciada em relação a isso, sofre problemas também, tem dificuldades, acaba se alienando da vida real, de uma certa forma. Mas e as crianças? Eu imagino que isso seja muito mais grave, não? É que na criança e no adolescente esse cérebro está em desenvolvimento. Então, quando surgiu o uso prejudicial de tecnologias, a princípio nós estávamos muito preocupados com a dependência de todos os indivíduos, principalmente em jogos eletrônicos. Mas na prática nós observamos que esses indivíduos eles estão muitas vezes dependentes não só de jogos eletrônicos, mas de uma mídia social, de tecnologias que essa criança e adolescente começam a usar, e eles passam a ter um aumento de dopamina, porque causa muito prazer aquilo que eles estão fazendo, o uso, e eles passam horas ali, aquilo começou a ser um centro de dependência também. Então, hoje, dentro da psiquiatria infantil, nós sabemos que o uso prejudicial de tecnologias não estamos se referindo apenas aos jogos eletrônicos, mas sim ao uso excessivo. Seja redes sociais, seja, enfim, coisas que exijam a interação da criança de alguma maneira. Isso, e o prejuízo sempre é maior na criança porque esse cérebro está em desenvolvimento. Todavia, isso a gente tem observado não só na infância e adolescência. Temos observado esse consumo excessivo de redes sociais, mídias, na população como um todo. E uma das coisas que mais nos preocupam como psiquiatras é que esses indivíduos, muitas vezes, eles passam a ter comportamentos mais isolados. Então, vamos dizer que nós estamos aqui conversando, mas estamos juntos, mas não estamos conversando. Cada um está no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, e vai causando isolamento da sociedade. E isso cursa com quadros de depressão e esse excesso de informações com quadros de ansiedade. Eu queria que a gente vai ter um papo longo sobre isso, e eu queria assim, seguir uma ordem de perguntas que me parece que é importante para as pessoas compreenderem. Eu queria começar assim, falando sobre quais são os sinais que as crianças dão em que esse uso excessivo das telas já está fazendo um efeito negativo, já está provocando nela um efeito negativo. O que o pai e a mãe podem observar e já aqui acendeu o sinal de alerta? Esse uso prejudicial de tecnologias, ele está muito relacionado àquele indivíduo que ele não consegue fazer outras coisas. Em que sentido? Essa criança e adolescente, ele passa a reduzir o seu repertório. Em vez de ele brincar com outras crianças, ele passa a ficar ali só na tela. Então, essa criança vai ter prejuízo no sono, porque é um corpo que está descansado. Vai ter prejuízo nesse sono também, porque essa tela causa um prejuízo da liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, porque é claro, né? Claro na frente dessa criança. E, além disso, essa criança vai ficar mais irritável. Por quê? Porque ela não teve uma liberação dopaminérgica de uma maneira que seja por atividades físicas, atividades de brincadeira, ela não se sente cansada, então ela vai começar a ficar irritada, porque ela não consegue dormir, no outro dia um monte de informação, ela fica desperta, ela fica estressada. Algumas expressões que a gente tem ouvido por aí, e ver se a senhora consegue detectar se isso é realmente um problema. Por exemplo, a criança não está na tela, porque a mãe não deixou estar na tela, ou porque o pai não deixou estar na tela, e a primeira coisa que ela fala, não tenho nada para fazer, estou entediada. Já é um sinalzinho? Já é um sinal, mas quando a gente fala do uso prejudicial de tecnologias, a gente está falando também nos conteúdos.
Porque pode ser que essa criança brinque durante o dia, mas quando chega à noite vai acessar conteúdos e sejam conteúdos que sejam prejudiciais para ela também. Então, não é só o uso da tecnologia em si, mas os conteúdos que essa criança teria acesso. Então, essa criança, por exemplo, pode entrar em jogos, pode entrar, eles têm feito muito desafios dentro desses aplicativos, né? E tem desafios que pode colocar essa criança em risco, esse adolescente em risco. E o que você percebe? Os pais vão perceber alterações comportamentais. Qual que é o problema? Que você fala assim, Ana, qual que é um sintoma que os pais podem falar que meu filho está usando muito a tela, né? O problema é que muitas vezes essas crianças começam a fazer uso de tela pelos próprios pais. Quem nunca chegou num restaurante e que observou o quanto as crianças têm ficado na tela, no celular, enquanto os pais almoçam. Uma certa comodidade dos pais para acalmar a criança. Sim, então assim, às vezes os pais não notam essa alteração comportamental, porque não há essa alteração comportamental, porque essa criança já faz uso dessa tela há muito tempo. Muitas vezes eles vão notar a alteração comportamental de como é seu filho de verdade quando ele passar a tirar essa tela. Aí então, vai ter reação. Aí vai ter reação. A criança no início ela vai ficar muito agressiva, irritada, e depois ela vai ficar muito mais interativa, muito mais calma. Vai ter melhora da qualidade de sono, melhora do quadro de ansiedade, muitas vezes até de sintomas depressivos. Tá? Deixa eu lhe perguntar, ainda nos referindo às crianças de uma maneira geral, com que idade esse movimento de uso de tela é mais prejudicial? Tem uma idade específica? Olha, aqui o risco é maior, ou aqui o risco é grande, mas não tanto quanto nessa fase da infância? Por neurodesenvolvimento, do desenvolvimento cerebral do 0 aos 3 anos de idade, seria mais prejudicial no sentido de essa criança não ter uma socialização, e isso causar um prejuízo no insight social dela. Todavia, quando a gente está falando do uso prejudicial de tecnologia, nós estamos falando também de conteúdos que são acessados. Então, na adolescência, por exemplo, é muito comum essas crianças fazerem desafios. Então, assim, falando no prejuízo neurocognitivo, o desenvolvimento seria quando pequenininho. Mas, na adolescência, também eles colocam muito em risco quando pensam num... É possível a gente imaginar, doutora, que uma criança que já passou essa fase dos 3 anos, já passou os 5, vamos dizer que seja lá nos 8, 9 anos, na pré-adolescência, é possível que essa criança ela tenha atitudes ou discursos que já estão mais maduros do que deveria, maduros no sentido de temas mais avançados, e aí a senhora se refere à questão do conteúdo, enfim, das crianças terem conhecimento, acesso a informações inapropriadas. Isso acontece com muita frequência quando a gente está falando da psiquiatria da infância e adolescência, porque hoje os pais eles não têm tempo de qualidade com seus filhos, pelo excesso de trabalho. E muitas vezes os pais não cobram que essa criança, esse adolescente fique um pouco menos em tecnologia, porque nem ele mesmo fica pouco em tecnologia. Então os pais hoje chegam respondendo mensagem de WhatsApp, os pais chegam tendo que marcar uma entrevista ou alguma coisa e tal, o tempo todo no celular. Então, se essa criança não ganha o afeto, ela também não é capaz de dar esse afeto. E está tudo certo, porque ambos estão dentro da tecnologia. Ambos estão se isolando cada vez mais. Em bolhas próprias, né? E ao mesmo tempo que a tecnologia traz esse prejuízo significativo, nós temos a tecnologia para o lado positivo também. Então, nós temos, por exemplo, as crianças que precisam se comunicar por via tablet, porque não conseguiram desenvolver uma linguagem no autismo. Então, elas conseguem se comunicar com o outro, falar com o outro através do tablet. Tem tratamentos para transtorno de estresse pós-traumático através de tecnologias que vai expondo a pessoa ao estresse, vai desensibilizando aquilo que causou aquele trauma para aquela pessoa, principalmente quando a gente está falando do pânico também. Então, assim, as tecnologias têm os prós e contras. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa mediar o quanto que isso está sendo prejudicial e o quanto isso está sendo bom para as pessoas. E como é que o pai, a mãe, a família consegue diagnosticar essa situação de uma forma eficiente, no sentido de, olha, meu filho está ficando muito tempo na tela, só pelo tempo ou só pelas reações? De que maneira o pai e a mãe conseguem perceber e identificar uma situação que merece
uma atenção até o Alerta. ponto de buscar uma ajuda médica. Então, teria esses dois pontos, como você disse, o excesso de tempo que essa criança, esse adolescente tem ficado em frente à tela, seja jogando jogos eletrônicos, seja vendo redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp. E também tem essas questões de conteúdos também, quanto que essa criança mudou o comportamento, esse adolescente mudou esse comportamento depois que começou a conversar com um amigo do próprio jogo, quanto que eles estão fazendo desafios, o quanto que não estão, quanto que ela está se expondo de alguma maneira fisicamente, ou quanto que ela tem risco de se expor. Porque mesmo os jogos hoje eletrônicos, há essa socialização. E muitas vezes a pessoa do outro lado coloca essa criança, esse adolescente em risco. Então, tem pessoas que chamam essas crianças para tomar um sorvete, para fazer isso. Adolescentes, principalmente, elas têm essa ânsia por conhecer o outro que está jogando. Tem um jogo, que eu me esqueci o nome agora, em que eles simulam que estão tendo uma casa. Então, eles compartilham como se fosse uma vivência familiar. Por exemplo, eu sou casada contigo, então... E eles começam no jogo, falar sobre relações, criando uma expectativa em cima desse outro. Muitas vezes, esses adolescentes passam a se conhecer, marcar horários para se conhecer. Então, tem que ver quem que é o outro. Então, tem essa questão de excesso de telas, tem essa questão de conteúdos e mudança de comportamento. Que é uma situação bem interessante essa porque, assim, é muito comum hoje que crianças já na pré-adolescência, quer dizer, mal conseguem se expressar e já estão prontas para ter diálogos e ter conversas. Os jogos eletrônicos permitem que eles conversem entre si como se estivesse falando com um amigo ali próximo, né? Dá para um jogar como se estivessem juntos, em dois joysticks diferentes, mas eles conseguem fazer isso mantendo o diálogo e fazendo ações, desenvolvendo dentro do jogo ações em conjunto ou disputando situações, um num lugar, outro no outro. O problema é que é possível, quer dizer, em regra, as pessoas se comunicam porque elas têm o endereço eletrônico uma da outra, o telefone uma da outra, conseguem ter esse contato. Mas é possível ter jogos que isso é desnecessário, que você entra em rede, né? Você joga em rede. E aí é que me parece que é ainda mais perigoso por conta dessa possibilidade da criança ser manipulada, da criança ter... E é isso que eu estou te falando, muitas vezes não tem essa questão comportamental, às vezes não é só a irritabilidade, alteração de sono, alguns comportamentos de autolesão que essa criança tem feito no desafio, mas mesmo pode ser uma questão de querer conhecer o outro, então os pais conversar mais com essa criança, com esse adolescente, saber o que ele quer conhecer do outro, se já é um amigo da escola, se não é um amigo da escola. Então, hoje ficou muito amplo quando a gente fala dos prejuízos causados pelo uso excessivo da tecnologia. Eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bloco e estar respondendo o próximo. A Assembleia Legislativa está com uma campanha no ar de mídia tratando justamente dessa coisa do tempo de tela, recomendando que crianças de até 3 anos tenham um X tempo de tela, crianças com um pouco mais de idade, um tempo um pouco maior, enfim, e estabelecendo algo como um limite 3 horas diárias de tela. Existe um estudo ou alguma recomendação na área de saúde com relação a essa coisa do tempo que a criança pode ficar exposta às telas? Eu vou pedir para a senhora responder para mim logo depois do comercial. E olha, o tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população, que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui em Mato Grosso, é tolerância zero
contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193, Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a psiquiatra Luana Frick, que é especializada em atendimento infantil, atendimento pediátrico, e está muito preocupada trabalhando com essa questão das telas. Eu lhe perguntava no bloco anterior sobre o tempo de tela ideal, né? E eu estou me baseando aqui em função, eu achei muito interessante, um comercial, uma mídia, um anúncio da Assembleia Legislativa, que fala que as crianças de até 3 anos podem ficar tanto tempo, no máximo, daí para frente mais um tanto, enfim, até o final, um limite de até 3 horas por dia na tela. Existe uma recomendação, doutora? Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala sobre o uso de telas, principalmente nesse período de neurodesenvolvimento até os 3 anos. Todavia, tem se levantado recentemente dentro da psiquiatria da infância e adolescência, da onde tem sido embasado esse tempo de tela que foi determinado na Sociedade Brasileira de Pediatria. E tem se levantado muito mais, assim, não o tempo só de tela, mas o início do uso dessas telas. Por exemplo, na Sociedade Brasileira de Pediatria, não pode fazer o uso de telas até uns 6 meses, 1 ano é 0. Até 1 ano é 0. Todavia, o que a gente tem estudado recentemente é que os pais têm colocado as telas cada vez mais para essas crianças. Então, o acesso a telas antes era maior que 3 anos, a maioria das crianças, e hoje as crianças têm acesso a telas a partir de 4 meses de idade. Então, dentro da nossa psiquiatria infantil, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, nós temos levantado outros temas. Não só essa questão de tempo de exposição, mas de qualidade, o que essa criança está vendo, o que não está vendo, qual é o conteúdo, está fazendo jogos, está tendo acesso a outras pessoas, como que lidar com isso, e não só o tempo excessivo dessas telas. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estabelece que até 1 ano de idade, nada de tela, de 1 ano a 2 anos ali até em torno de 30, 1 hora de tela, e a partir de 2 anos a 3 anos e em diante até 2 horas ou até um pouquinho mais. Mas nós temos levantado essas questões porque não é só a questão do excesso de tela, é uma questão de conteúdo. Mas vamos lá, a senhora me fala da maneira como as telas afetam a formação do cérebro, né? Porque até os 2 anos, desculpa se eu estiver enganado, tá? Até os 2 anos ou 3 anos, a gente observa que as crianças estão nessa formação, né, da rede neural, do cérebro. Isso não afeta, assim, de uma forma muito ruim? É muito ruim, igual eu falei, é muito ruim, mas uma das coisas que para nós faz muita diferença é também essa questão de conteúdo. Então, às vezes, os pais estão muito ligados ou fixados no tempo de tela do adolescente, da criança muito pequena, que até os 3 anos a gente considera como bebê. Mas, na prática, não é só o excesso das telas em si, é também essa questão de conteúdos, com quem está conversando, com quem, que isso também deixa essas crianças vulneráveis, muito vulneráveis. Principalmente hoje que essas crianças e esses adolescentes eles entram numa questão de exposição física muito significativa. Então, é comum entre os adolescentes eles fazerem os nudes e conversarem sobre isso, e expor em região íntima. E isso não está sendo tão abordado. Então, nossa preocupação não é só com excesso. Nós queríamos também que fosse levantado mais essas questões de conteúdos e essas outras coisas em associação ao tempo excessivo. Como a senhora fala de conteúdo, existe alguma diferença, até um pouco antes do advento da internet, das big techs, dessas redes sociais e dos jogos eletrônicos? Você tinha a infância, de uma maneira geral, muito bombardeada pelas musiquinhas infantis, pelos desenhos animados com as galinhas pintadinhas da vida, essas coisas. Existe uma diferença entre uma coisa e outra? A
do ponto de vista mental, da saúde mental e física? É que antes, o bebê, por exemplo, ele tinha acesso à tela num tempo mais ali de 2 a 3 anos, como eu disse. Hoje, o início dessa tela já é muito precoce, aos 4 meses. Outra coisa, nós assistíamos televisão em casa, ou quando saía para algum lugar assistir televisão. Hoje não, o celular está o tempo todo com essas crianças e esses adolescentes. Então eles passam a ficar 24 horas ligados, né? Estão com acesso à tecnologia muito mais significativa do que na nossa época. Na nossa época nós tínhamos um acesso à televisão, era uma coisa mais restrita, até os conteúdos eram mais restritos. Essa preocupação com o conteúdo que a senhora tem demonstrado ao longo dessa nossa conversa, ela atinge também crianças pequenas, ou mais os adolescentes estão mais expostos, ou fica, independente disso, todas elas estão expostas a um conteúdo. Que tipo de conteúdo é inadequado para uma criança até os 8 anos? Vamos pegar aqui para a gente tentar estabelecer uma... Por exemplo, assim, hoje, devido às tecnologias, tem muitos desenhos até promíscuos. Tá? Como assim no ano? Sim, tem desenhos, e essas crianças que, vamos dizer, de 4 anos de idade, 5 anos, uma criança já consegue mexer no controle e selecionar um vídeo. Quando essa criança tem acesso, por exemplo, ao YouTube, ela vai assistir os desenhos que logo ela pode ir para outra ficha de desenhos e assistir desenhos que sejam mais violentos, filmes violentos e até de cunho sexual. A criança que tem acesso à tecnologia, que ela não é gerenciada por um cuidador, alguém próximo, facilmente essa tecnologia pode, por exemplo, ela está num jogo, facilmente uma pessoa pode conversar com ela e marcar um encontro com ela. Tá? Então, quando você me fala assim, Luana, o que seria proibitivo de conteúdo, são várias coisas proibitivas por falta dessa família conseguir fazer gerenciamento nessa criança. Porque mesmo aqueles dispositivos de você estabelecer que a criança só pode entrar ali, aí tem uma idade, uma faixa etária que é estipulada como desenhos permitidos até essa faixa etária, ou desenhos até aquela outra faixa etária. Isso melhora significativamente, mas quantos por cento da população dos pais usam esse dispositivo? E tem a questão que estão disponíveis, né, no streaming, que é tempo de tela, tá? Se passar aquele tempo de tela, o dispositivo é acionado, inclusive, para os adultos, que a pessoa tem que parar de fazer o consumo de informações. E os adultos também estão atingidos dessa forma, tanto tal qual as crianças. A senhora falou uma coisa importante, consumo de informação. A internet não é só entretenimento, também tem muita informação, tem muita fake news, é verdade. Não é? Mas os adultos hoje, além das redes sociais, elas, na verdade, trabalham muito com WhatsApp, tem mais audiência do que sites, por exemplo, que trabalham com informação séria. A fake news está muito mais disponível para todo mundo e, de uma certa forma, direcionada para todas as pessoas, né? Criando bolhas de convicções, enfim, manipulando mesmo o conhecimento das pessoas, de tal forma que as pessoas passam a acreditar em teorias absurdas, né? Como a Terra é plana, como, enfim, como as vacinas são prejudiciais à saúde, quer dizer, algo absolutamente contrário a tudo que ensina a ciência, né? Além de promover a crença em dogmas, em verdades que são absolutamente mentirosas, né? Isso é possível, de alguma maneira, estabelecer um limite para isso? Quer dizer, as pessoas, mesmo adultas, têm essa dificuldade. Que é levantado nessa questão, muito importante esse ponto, que quem tem mais acesso a telas e a jogos, quem fica mais tempo na tela, são aqueles indivíduos que têm menos poder aquisitivo. Então, quando a gente está falando de pessoas que são mais simples, muitas vezes elas não conseguem ter esse insight sobre ao risco que colocam os seus filhos e assim mesmo. Então, essas crenças muitas vezes são percebidas como verdadeiras, a pessoa passa a acreditar naquilo porque ela não tem um conhecimento tão amplo da fake news e dessas outras coisas. Doutora, deixa eu lhe fazer um questionamento, aproveitar porque eu não posso deixar passar.
Uma das coisas que a gente observou muito nos últimos tempos é crenças nessas coisas que não são científicas, cloroquina, ivermectina, e lá vai para combater o Covid. A gente viu médicos falando nisso. Aliás, a gente viu médicos dizendo que vacina faz mal, né? Que é uma coisa aterradora, né? Então, não é só uma questão de classe social, né? Talvez quem esteja menos instruído tenha essa dificuldade. Essa questão da vacina, a vacina da Covid. Tem saído muitos estudos sobre a vacina da Covid. Em muitos lugares elas estão sendo não permitido mais por conta da proteína spike. Então, o que acontece? Não é que os médicos às vezes podem ser contra a vacina, é que vem surgindo muitas coisas. E, por exemplo, tem saído muitos quadros de encefalites, mesmo depois de vacina pela Covid. Muito bem, a gente vai para mais um intervalinho, a senhora vai dar licença. Agora preste atenção nessas notícias. Alunos da rede estadual de ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E esta outra. Alunos de escola estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais. Banda de escola estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. Aluna de escola estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E olha só essa. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta conversando esta semana sobre um tema extremamente relevante, que é a questão do uso de tela, do uso excessivo de tela por crianças, por adolescentes e até por adultos. Eu queria até depois perguntar de que maneira os adultos, a senhora como psiquiatra, que isso causa problemas de saúde mental, se isso estimula problemas que as pessoas normalmente não teriam e que passam a ter em função desse uso. Não apenas sob o ponto de vista comportamental, mas sob o ponto de vista da saúde mental mesmo. De que maneira a senhora vê isso, doutora? Os adultos também são afetados? Sim, eles são afetados, principalmente quando nós estamos diante do burnout. Então, muitas pessoas trabalham e eles ficam hiperconectados porque eles não desligam do trabalho. Por conta de redes sociais, por conta de ter acesso ao WhatsApp. E esse excesso de disponibilidade desses trabalhadores ou outras pessoas que trabalham em outras coisas que estão sempre hiperconectados, causa, sim, nesses indivíduos quadros de depressão e ansiedade. Porque o burnout, ele é só um fenômeno, ele não é uma doença. A doença é um transtorno, é a ansiedade e depressão. Então, quando você tem burnout, você fica mais irritável, você fica mais insone, você fica querendo se distanciar desse trabalho. E você também tem sintomas psicopatológicos, como uma vontade de não fazer nada, não querer ir mais nesse trabalho, se tornar uma questão mais aversiva. E com o longo do tempo, isso pode se transformar numa depressão e num quadro de ansiedade. Então, sim, há um adoecimento de adultos pela hiperconectividade, pelo excesso de tela. A senhora fala que as crianças têm um limite, a senhora já até concordou aí mais ou menos com a recomendação lá da Assembleia Legislativa, da mídia da Assembleia, e para os adultos, quer dizer, tem um tempo limite? É o mesmo tempo
da criança e do adolescente, ou os adultos têm um limite maior de uso de tempo de uso de tela? Só definido até os 3 anos de idade, depois eles colocaram valores assim, não definidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Seriam valores assim, de 1 a 2 horas no máximo, até 3, mas seria para a população em geral. O que acontece nos adultos também é semelhante ao que acontece na infância, não é só o excesso de tela, é o conteúdo. Então, tem adultos que ficam dependentes de ficar vendo sites De todo tipo, né? pornográfico e outras coisas, tá? Esse conteúdo também Pornografia vicia tal qual Vicia. vicia. Isso é gravíssimo. Pode trazer... E uma das coisas dos homens, que em particular uma característica dos homens, que é diferente das mulheres, quando a gente fala uma questão de dependência, os homens eles tendem a ser mais dependentes de pornografias e tendem a ser mais dependentes de jogos eletrônicos. Então, é comum os homens ficarem jogando também mais tempo. Vocês podem notar que nós falamos de homens adultos já que têm videogame, né? A mulher não. O jogo também vicia, da mesma forma, né? Uhum. A mulher não, assim, quando ela mexe muito em mídia social, ela tem mais chance de ser mais dependente de compras, afetivamente, procurar aquele relacionamento, aquelas coisas assim, mas também isso pode causar uma dependência. Então, vamos lá. Nós falamos aqui sobre esse aspecto dos vícios, dos jogos eletrônicos, dos vícios em pornografia, dos impulsos por compra, que acaba sendo um vício também, uma doença. Que isso é uma dependência não química, quando é uma dependência comportamental. Então, e afetivamente, a senhora citou que também uma carência afetiva, é isso? Isso. Nós temos lá em São Paulo, nós tínhamos as mulheres que amam demais. Isso também é um tipo de dependência emocional. Então, nós temos a dependência química, que é por uso de substância, e a não química são aquelas dependências que causam um aumento dopaminérgico, que a pessoa depende daquilo, mas que não é químico, como o uso de substância. Então, nós temos nos homens, geralmente, os jogos, e eles jogam muito mais maquininhas, essas outras coisas, fora tem essa questão de compulsão sexual, então é comum os homens terem esses vícios sexuais. As mulheres, elas têm mais esses vícios de compra e principalmente afetivamente também, de ser dependentes emocionalmente de alguém. Então, tem mulheres que às vezes se separam, tem 4, 5 anos, assim, procurando tudo sobre aquele seu ex-parceiro e vive a vida do ex-parceiro mesmo anos após ter separado. Essa é uma realidade que já está muito clara, eu acho que para todo mundo, né? As famílias, de uma maneira geral, elas sentem isso no dia a dia. Qualquer pessoa com mínimo de distanciamento ou de discernimento, ela consegue perceber se o filho está com problema, se o marido está com problema, se a esposa está com problema. É possível perceber, só que a gente não percebe, por exemplo, um esforço no sentido de virar o jogo. E aí eu queria saber o que a senhora recomenda. Para a esposa que vê o marido jogando compulsivamente ou percebe o uso o vício nessa coisa essas pessoas são, de alguma maneira, mais frágeis mentalmente, elas têm algum tipo de situação que antecede o vício na pornografia ou que antecede o vício do jogo. Muitas vezes, quando nós estamos diante da dependência, química ou não química, esses indivíduos já têm um transtorno de base. Por exemplo, vamos dizer álcool. É muito comum que as pessoas que têm dependência de álcool, muitas vezes eles têm transtorno afetivo bipolar ou transtorno de ansiedade. Bebe para se acalmar ou o próprio TDAH. Então, se você faz um tratamento para os próprios transtornos de base, isso tende a melhorar. O que eu quero dizer é que para os homens é muito mais explícito essa questão de dependência. As mulheres, muitas vezes, elas são pouco diagnosticadas porque elas escondem, muitas vezes, as dependências, mesmo que sejam dependências químicas. Então, a mulher, quando ela vai beber, ela se esconde para beber. Ela esconde a bebida até mesmo dentro de um cesto de lixo, alguma coisa assim, para ninguém ver, porque a sociedade julga muito. Então, uma das coisas que eu teria para falar para as mulheres é que tem pessoas que podem acolher elas, tá? E que nós estamos aqui diante de um tratamento, não diante de um julgamento. Então, assim, as mulheres é muito mais difícil serem diagnosticadas, percebidas
E elas têm muito medo. Ou quando se percebe já está numa fase muito adiantada, né, do Elas têm uma alcoolismo. mortalidade muito mais precoce do que os homens quando fazem uso de substância, porque ela é muito mais vulnerável. Os órgãos dela não aguentam como o homem aguenta, por exemplo, do álcool, tá? E que ela tenha outros... Isso vale, por exemplo, para o vício em drogas, tipo cocaína, crack, essas coisas? Vale, é o mesmo raciocínio? É o mesmo raciocínio, só que o que mais mata é o álcool. Por conta de ser liberado, de todo mundo poder usar? É porque o álcool, ele é que é o maior fator por dar comorbidades. Então, por exemplo, a mulher, ela começa a tomar o álcool rapidamente, ela já vai ter pancreatite, hepatite, várias coisas pelo consumo do álcool, tá? Além disso, violências domésticas acontecem muito mais depois do homem ter bebido, acidentes de carro também, por os homens terem bebido, tentativas de suicídio, geralmente acontece muitas vezes pelo consumo de álcool, principalmente em quadros de intoxicação. Então, o álcool é um dos maiores motivos de perda de vida na humanidade. E nós não levamos isso tão a sério, nós levamos o uso do cocaína, crack, droga. Ah, não, ele bebe. Ah, não, é mais tranquilo do que o cocaína e o crack? Não, não é mais tranquilo. Inclusive, a mulher que bebe, ela tem, quando ela fica gestante, ela tem o maior risco de esse bebê vir com uma deficiência intelectual de origem não hereditária, de uma origem não genética, de não ser uma síndrome. E é a única causa não hereditária de deficiência intelectual. Então, o álcool é muito prejudicial e pouco tratado, pouco visto dessa maneira. Então, assim, a gente tem uma distorção. E o índice de pessoas que morrem por conta do uso de crack, cocaína e maconha é muito melhor se você fizer um comparativo com o álcool. A gente está caminhando para o final e eu queria uma receita, se é que existe. Que é o seguinte, a gente vê na questão do vício em tela, do uso excessivo de telas, qual é a grande recomendação, né? Porque é muito difícil, na maioria das vezes, você controlar uma criança que está com um acesso dentro de casa do celular, da televisão, dos streamings, que hoje tem até jogos disponíveis pelas televisões, né? Enfim, e as crianças realmente têm essa coisa... Enfim, qual seria a receita para desviar a atenção dessas crianças para as atividades que são mais saudáveis? Andar de bicicleta, jogar futebol, participar de campeonatos de artes marciais, por exemplo, enfim, de ter atividade, subir em árvore, enfim. De que maneira a senhora aconselha que os pais ajam em relação a essas crianças, ou só basta o não? O não, mesmo conversado, explicando as razões. Minhas orientações é o que o senhor disse, ter um tempo de qualidade melhor com essas crianças entre pais e filhos, então eles ficarem mais com essas crianças e conseguirem compartilhar de momentos que aumentem essa dopamina, e esses pais levarem essa criança para um parque, fazer alguma atividade física, colocar em atividades físicas semanais, por exemplo, hoje você vai na natação, amanhã você vai fazer outra atividade física, nós vamos no parque essa semana, nós vamos para o shopping, abrir esse momento de interação mais com esses genitores, e essa criança ter outras coisas para fazer ao longo do dia, para que ela não consiga ficar tanto tempo disponível para ficar em pé. Doutora, muito obrigado pela nossa conversa, foi muito esclarecedora. A gente vai para o encerramento? Olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obra. Imagina isso. Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção. 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente.
Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra, com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do Estado estão em dia e hoje temos a 2ª menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto falar. Que orgulho do nosso Mato Grosso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante quanto essa. Um abraço a todos e conto com a sua audiência.